Intervenção federal no Distrito Federal. Ontem à noite, no dia 8 de janeiro de 2023, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou a intervenção federal no Distrito Federal. Muitos seguidores pediram que eu explicasse, como sempre, de forma simplificada, o que significa este ato presidencial. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês, explicar brevemente com vocês o que significa esse decreto presidencial que foi assinado ontem pelo presidente da República. Primeiramente, eu quero esclarecer para vocês que o meu objetivo aqui é simplificar o direito, é explicar o que aconteceu sob o prisma jurídico. O meu vídeo, ele não tem de forma alguma nenhum cunho político. Dito isso, vamos começar. O nome do nosso país é República Federativa do Brasil. E por que recebe esse nome? O Brasil é uma federação. A federação é uma forma de Estado, o que significa dizer que existe autonomia entre a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Onde existe autonomia, não existe subordinação. A União, ela não manda nos Estados-membros, nem no Distrito Federal, tampouco nos municípios. Os estados, por sua vez, também não mandam nos municípios. Essa autonomia, ela consiste na auto-organização, auto-legislação, autogoverno e auto-administração. O que existe são repartições de competências que estão delimitadas lá na nossa Constituição Federal. É interessante informar ainda que a União, no plano interno, não goza de soberania. Muitos pensam que o governo federal manda no governo estadual ou manda mais do que o governo estadual ou o municipal. Não, no plano interno, a União, ela não é dotada de soberania, significando dizer que a União não manda nos estados, nem no Distrito Federal, nem nos municípios. Essa informação, ela é extremamente importante e essa é a normalidade do nosso sistema. Ocorre que a própria Constituição Federal prevê alguns institutos que recebem o nome de elementos de estabilização institucional. Ou seja, quando há uma quebra deste princípio federativo, a própria Constituição Federal, ela prevê alguns instrumentos que visam restabelecer a normalidade. E um deles é justamente a intervenção. Aqui no caso que nós estamos conversando é a intervenção federal, mas também existe a possibilidade da intervenção estadual. A intervenção é a exceção, a autonomia é a regra. Dito isso, vamos verificar o que ficou determinado pelo presidente da República no decreto de intervenção. Foi decretado no dia 8 de janeiro de 2023 a intervenção federal no Distrito Federal até o dia 31 de janeiro de 2023. O objetivo desta intervenção é pôr termo a grave comprometimento da ordem pública do Estado no Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão de prédios públicos. E qual artigo da Constituição Federal que ampara esta determinação presidencial? A previsão legal está contida nos artigos 84, caput, inciso 10 e 34, inciso 3º. Eu farei a leitura para vocês. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 10, decretar e executar a intervenção federal. E artigo 34, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 3º, por termo a grave comprometimento da ordem pública. No caso em que nós estamos conversando, a intervenção ela foi parcial. A autonomia do Distrito Federal sofreu intervenção somente na área de segurança pública. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha Barros Júnior, ficaria comandando as outras áreas, exceto a de segurança pública. Essa área ficou sob a responsabilidade do interventor que foi nomeado pelo presidente da República, que é o Ricardo Garcia Capelli. E por que eu falei
falei que o governador ficaria e não ficou? Porque na madrugada do dia 9/1 de 2023, o ministro Alexandre de Moraes afastou o governador do Distrito Federal do seu cargo pelo prazo de 90 dias. Esta determinação de afastamento do governador do cargo se deu conforme a determinação do Supremo Tribunal Federal e não do presidente da República. O decreto de intervenção, ele foi parcial, ele não foi total. Portanto, a intervenção, ela começou a surtir os seus efeitos a partir da data da sua publicação, que ocorreu imediatamente no dia de ontem. No entanto, este decreto presidencial, nos moldes do artigo 49, inciso 4º da Constituição Federal, será submetido à apreciação do Congresso Nacional, o que já está acontecendo. Estabelece o artigo: é de competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 4º, aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. O Congresso Nacional, ele é a junção das duas casas legislativas federais, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Portanto, quando o Congresso Nacional está trabalhando, significa dizer que os deputados federais e os senadores estão trabalhando de forma conjunta. E na análise do Congresso Nacional, com relação à apreciação desse decreto, duas situações podem ocorrer. Ou o decreto ele é aprovado mediante maioria relativa em um único turno de votação e neste caso a intervenção ela é mantida, ou esse decreto ele é reprovado e neste caso a intervenção ela é imediatamente suspensa.